tarde a todos. Vamos nesse momento nos ligando com o nosso mentor individual, com a espiritualidade amiga desta casa, com Joana de Ângeles, Irmã Rosário, Irmã Teresa, e agradecer a todos pelo carinho, pela amizade, pelo acolhimento. Nos ligamos com nossa mãezinha querida, Maria de Nazaré, pedindo a ela que nos envolva na sua luz, na sua paz, na sua serenidade, que nos aconchegue juntinho ao seu coração de mãe num abraço muito caloroso. De mãos dadas a Maria, chegamos à presença do nosso Mestre amado Jesus e a Ele pedimos que derrame a sua luz sobre nós, que nos auxilie no entendimento e na aplicação dos seus ensinamentos em todos os momentos da nossa existência. De mãos dadas a Maria e a Jesus, chegamos à presença do nosso Pai Criador. A Ele agradecemos pelo que somos, pelo que temos, pela oportunidade bendita de estarmos aqui reunidos. E vamos nesse momento elevando os nossos corações e os nossos pensamentos em louvor e agradecimento, dizendo ao Pai: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males, pois vossos são o reino, o poder e a glória para todo sempre. E harmonizados que estamos, vamos nos ligando com as equipes espirituais de tratamento desta casa, pedindo que seja derramado a luz branca do Cristo sobre todos os assistidos. Essa luz vai serenando, acalmando e tratando a cada um de nós. Pedimos às equipes de P2 que projetem a luz azul sobre todos nós. Essa luz vai percorrendo o sistema nervoso central, tratando cada um dos centros de força, trazendo todos eles no equilíbrio. Pedimos às equipes de CH que projetem a luz rosa no coração de cada um dos assistidos. Essa luz vai serenando, acalmando esse cardíaco, fortalecendo a fé e a confiança em cada um de nós. Nos ligamos com as equipes de P3B e pedimos a projeção da luz branca do Cristo, de um azul muito intenso que envolverá o coração e a mente de cada assistido. Pedimos também que sejam feitos todos os cortes de ligação que se fizerem necessários, que essas energias sejam levadas para o astral para o tratamento mais adequado. E vamos projetando um azul muito intenso em todo o sistema nervoso central e periférico, neurovegetativo, um rosa claro no cardíaco para aumentar a força, a confiança, a fé, um amarelo claro no frontal para ter pensamentos positivos, maior ligação com o mentor individual e força de vontade. E pedimos uma cúpula rosa clara vibrante da cabeça aos pés, envolvendo todos os assistidos de P3B. Aos assistidos de saúde, pedimos a projeção das cores do arco-íris, fazendo como uma cúpula protetora, envolvendo cada um desses assistidos pelo tempo que se fizer necessário. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Convidamos a todos para que assistam neste momento a palestra que será colocada no ar. Que assim seja. Que esta noite possamos receber o nosso amigo, que é da Federação Espírita do Estado de São Paulo, Glaucio Cordeiro. Só um minuto. Problemas técnicos. Você pode pôr aqui no slide, por favor, André? Estou enxergando aqui onde ele colocou. Eu coloquei. Bom, enquanto a Andréia acha, o slide não vai falar por si. É só para eu não me perder muito, né? Então, ele me auxilia no sentido de me manter um pouco na linha.
tá bem? Então, muita paz a todos, muita alegria. Nós estamos num mês especial, tremendamente especial. O mês de outubro, além de significar a pujança da primavera no nosso lado do planeta, significa também o aniversário de Kardec, São Francisco de Assis, e dizem em algumas tradições do plano espiritual do nascimento de Jesus. Jesus deve ter nascido no final de setembro para o começo de outubro. E outros dizem que foi em dezembro, outros dizem que foi em março ou abril. Em todo caso, adotemos todas as datas para fazer em todos esses tempos o Natal. A gente precisa mais de Natal. Nós precisamos mais do espírito natalino. Ok? Recentemente, para começar a nossa conversa, show! Olha que legal que é o tema de hoje, hein? Divergências. E a gente não está vivendo nenhuma delas no momento, né? Mas é sempre bom a gente repassar para saber o dia que ele começa a acontecer. Eu estava numa conversa com um amigo e ele estava falando assim, você que é muito ligado a esse negócio de religião, você se satisfaz com ela porque ela te explica tudo, ela tem resposta para tudo e ela coloca você sempre numa zona de conforto. Eu olhei para ele e falei, rapaz, agora você me deixou confuso. Porque depois que eu conheci o Espiritismo, se tem uma coisa que eu não tenho na minha vida, é zona de conforto. Porque o que ele fez comigo, o que ele faz comigo todos os dias, é que eu faço uma pequena reflexão do quanto me falta ainda para aprender, realizar e concretizar dentro de mim aquilo que eu passei a acreditar. E eu espero que vocês tenham dentro de si a mesma consciência de que nós, quantas mensagens tiveram aqui falando sobre a nossa postura, a nossa nova postura. Não no sentido de fazer do plano espiritual, de Jesus, de Deus, dos anjos, dos guardiões, do que seja a nossa interpretação, servos das nossas vaidades, dos nossos imediatismos. Mas de fazer do encontro espiritual, do encontro espírita, algo para movimentar o nosso coração no sentido correto. No sentido do bem, no sentido da melhoria. Né? Então, o plano espiritual, quando a gente chega aqui cheio de problema, dúvida, questões, etc. e tal, a gente passa ali na sala de passe e faz assim para eles, eu tenho esses problemas aqui. Eles pegam, passam um pano e devolvem para a gente. Esse é o passe. Esse é o passe. Nós vamos voltar para casa com os mesmos desafios que nós temos todos os dias. Mas de uma maneira diferente. E tem que ser diferente. Nós temos que ressignificar, essa palavra é legal, né? Todo mundo gosta, né? Releitura, ressignificar, tudo Nós precisamos ressignificar algumas coisas. Tudo aquilo, por exemplo, que nos ofendia, nos atacava, nos diminuía, que nós nos sentíamos desprezados, menosprezados, desvalorizados, ele toma uma conotação diferente. Toma uma conotação do nosso preparo, da nossa melhoria, da nossa evolução. Se você quer crescer, se nós queremos crescer, abrace seus problemas. Abrace seus desafios. É isso que vai fazer de nós pessoas melhores. E uma das coisas, esse tema aqui, acho que o pessoal do plano espiritual fala, põe esse menino para falar disso, que ele precisa aprender mais sobre isso daqui. Divergências. Todo mundo quer discutir com o orador espírita, com o palestrante espírita, sobre não acreditar no negócio de reencarnação, essas coisas. Ele põe o tempo todo para a gente fazer algum tipo de debate desnecessário. E não é somente esse assunto que nós temos que tratar, mas principalmente passando do ponto de vista de como nós somos, às vezes, rígidos em algumas posições. A primeira coisa que nós temos que perguntar é por que nascem as divergências, das discordâncias. Por que eu não concordo, não aceito? Nós construímos o nosso íntimo, o nosso caráter, através de valores que nós vamos
adquirindo em muitas vidas, nas nossas experiências. E ali nós formamos o nosso jeito de pensar. E construímos a nossa segurança em cima desses valores. Esses valores criam para nós a chamada, o bunker, né? a Bastilha, nosso castelo de proteção, a prisão, né? Que nos protege de alguma maneira do que tem de fora. E quando nós nos sentimos abalados nas estruturas dessas nossas verdades, desses nossos valores, nós nos sentimos atacados. Como funciona isso no nosso dia a dia? Quantas coisas nós deixamos para trás e deixamos de aprender por conta dessa resistência, às vezes, de escutar uma posição contrária à nossa. Desde quando a Terra é redonda? Por favor, um chute. Só para a gente dizer. Desde quando ela é redonda? Desde que a melhor resposta, sabe qual é? Desde que se descobriu que ela é redonda. Porque até hoje tem muita gente que diz que ela não é redonda. Arredondada, redonda, ovalada, sei lá o que seja, que ela é plana. Vocês sabiam disso? Pessoas já entraram no YouTube? O Google é uma maravilha, né? Dá cada receita de pizza, de torta, como fazer torta, mas também discute se a Terra é redonda ou se é plana. Quanto tempo nós ancoramos essa ideia? Já ouviram falar sobre Copérnico? O que aconteceu com Copérnico? Giordano Bruno, já ouviram falar? Homens que debatiam, baseado nas suas observações do comportamento das estrelas, do planeta, do Sol, que tudo girava, que era redondo, que tinha outras considerações a serem feitas. Ouviram falar de Galileu Galilei? Galileu Galilei, ele estava no meio de um tribunal, firmando lá, e foi condenado, ia ser condenado, porque dizia que a Terra se movia em torno do Sol, e não o Sol em torno da Terra. E aí falava assim, ó Galileu, a maneira que você tem aqui de se livrar disso é você dizer que não é verdade, que é um engano seu. E foi o que ele falou. Falou assim, aquilo tudo eu estou enganado. E baixinho ele falou, mas que ela se move, ela se move. Esse deve ser taurino, né? Então, a partir dali, o Galileu Galilei começou a formatar a divisão entre o que é religião e o que é ciência. Porque a Terra se mover, né, em torno do Sol ia contra os princípios da igreja que existia naquela época. Mas quanto tempo nós trabalhamos com isso? Quantos séculos nós trabalhamos com isso? De deixar de ouvir a posição de outras pessoas. Albert Einstein e outros, muitos físicos da parte do estudo da física mecânica do universo, falava do comportamento das ondas, do tempo, do espaço, na teoria geral da relatividade, do mecanismo que fazia, baseado nos princípios de Newton, da mecânica baseado na lei da gravidade, né, que comportava cada corpo, dizendo que tudo funcionava de uma maneira orquestrada no universo. Até que alguns outros cientistas na época, um deles, o Schrödinger, falou a respeito do universo quântico. Já ouviram falar do universo quântico? O universo quântico, segundo a teoria, ele é a sustentação do universo físico em que nós estamos estagiando. Né? E lá, 2 e 2 não é igual a 4. Pode dar 6, 5, 3, 1, porque é um universo de múltiplas possibilidades. Fácil isso, não é? Todo mundo entendeu? Tranquilo, não está tranquilo? Sim ou não? Sim ou não? Não? Ótimo, porque também para mim é um nó isso daí.
essas coisas, às vezes, de determinada postura de aceitar as coisas, simplesmente para passar no Enem, gente, é onde nós temos que verificar as nossas posturas de originalidade, de compreensão, e não somente de uma aceitação cega, de debater as coisas, mas com uma razão e o coração aberto para todos os tempos. Então, o nosso amigo dizia assim, o Einstein, quando ouviu essa teoria, né, do universo quântico, que tudo poderia acontecer de forma diferente. Mas Deus não joga dados para saber o que vai dar. Uma grande mente como Einstein. Mas ele nunca entrou na colisão, mas no debate sadio de ouvir a opinião dos outros. Outro exemplo daquilo que nós não temos que reformar nada em nossas vidas, que tudo está correto, quando foi lá pelo ano de 1830, lá na França, onde se começou os movimentos, né, do iluminismo, veio os enciclopedistas, o pessoal fazendo todas aquelas descobertas, Pasteur com a parte do sistema de verificação dos micróbios, né, na presença de certos cristais e etc. e tal, começou a se debater a ciência de uma maneira diferente. O presidente da Sociedade de Pesquisa Científica, de Desenvolvimento Científico da França, em Paris, colocou uma placa na associação dizendo assim: esta associação está fechada. O presidente da Sociedade Científica de Paris. Motivo: não existe mais nada para ser inventado. Nós íamos deixar para trás o carro, o computador, o avião, a máquina elétrica, a máquina, a mecânica, a hidráulica, e assim, e muitas outras coisas que fazem parte do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. E aí nós perguntamos para nós mesmos, será que nós inventamos tudo já? Sim ou não? Será que existe uma maneira diferente de nos locomovermos sem queimar combustível fóssil? Sabemos que sim, não é? Será que conseguimos transportar a matéria para outra posição no universo para facilitar viagens espaciais? Sim ou não? Então vocês vão provar para mim como é que faz isso, né? Porque é uma coisa que é difícil ainda entrar na nossa cabeça, não é? Há um debate, uma discussão muito grande, mas a gente tem que ter a sobriedade de ver que isso faz parte do desenvolvimento de nós, seres humanos, da nossa classe espiritual. Nós temos que estar abertos a isso. Porque são as dúvidas que nos levam para frente. Não somente as respostas. São elas que inovam o nosso dia a dia, que fazem para nós um modo de vida diferente. E a gente fica entusiasmado quando vê isso nos magazines científicos, nas publicações da internet, nos programas, né, educativos, no Discovery Channel, né, Neia? A Neia adora assistir o Discovery Channel. Principalmente quando vai falar sobre a vida na floresta, né? Começa com aquela chuva na cabeceira do rio e aquela voz suave falando. A mata se acalmou. Daqui a pouco você está... E não sabe nunca o que vem depois disso, né? Sempre a gente tem que... O que nos chama atenção? O prestar atenção nos outros. Então, baseado nisso de que a verdade é um grande espelho que se partiu em milhões de pedaços e cada um tem um pedacinho desse consigo. Mas é que ele não reflete toda a verdade, esse pedaço. Nós temos que respeitar o pedaço que tem em cada um. E nós perdemos a sagrada oportunidade de aprender e ouvir o que a pessoa tem ao nosso lado a dizer, das suas considerações, para ver o que tiramos de proveito. Uma das coisas que nós temos que incutir no nosso dia a dia e tornar isso uma realidade é: todos nós somos iguais? Não. Nós somos semelhantes, não é verdade? Nós somos semelhantes. Todos nós almejamos a mesma profissão? Não. Temos visões diferentes e satisfações diferentes de exercer essas profissões. Não é? Tudo no universo fala sobre diversidade.
sobre multiplicidade. Quantas espécies de peixes existem no mar? Quantos pássaros diferentes existem nos céus, nas árvores? Vocês sabem que até hoje a ciência diz que a cada ano nós vamos descobrindo uma centena de espécies diferentes que já existem entre nós e nós nunca catalogamos? Olha quanta coisa tem. Então por que nós vamos nos fechar em determinadas posições? Levando isso para o nosso campo do relacionamento, né? Que aí significa bem nas nossas divergências, as dificuldades que nós temos, é alguma coisa que todos nós, inclusive eu que vos falo, tenho que visitar todo o tempo. Não termos posições rígidas com relação a absolutamente nada, porque nós ainda somos muito primários no entendimento. O que é maior em nós? O vício ou a razão? Tem gente que tem dúvida, né? O que é maior? O vício ou a razão? A razão é maior? Você acha que a razão é maior? Você se controla em tudo. Não. Então, é só para fazer um cruzamento, só fazer aquele cruzamento, né? Porque se a razão fosse maior, nós não faríamos determinadas coisas erradas ainda. Mesmo sabendo, você quer ver uma coisa assim, ó, todo mundo aqui, pode ser que tenha um taoísta, um budista, mas a maioria de nós somos assim classificados como os cristãos, não é isso? Seguimos Jesus. Jesus sempre fala sobre tolerar, perdoar, 70 vezes 7, não é isso? Sim ou não? Já viram que caiu na armadilha, né? Porque eu falo sim, sim, aí não. Todos nós temos que perdoar, aceitar. E o que é perdoar? O que é perdoar? É o quê? Aceitar divergência? Tolerância, talvez, mais próximo. Mas o que seria, na nossa ressignificação, o que seria perdoar? Esquecer? Não necessariamente. Aceitar ou dar um significado diferente para aquela ocorrência. Nós temos que ter uma originalidade com relação ao que nós sentimos. Ser magoado dói, não é? A pessoa nos magoou, você me magoou, você me perdoa, eu te perdoo, mas não vou esquecer o que você fez comigo. Eu não vou deixar isso acontecer de novo. Você está entendendo ou não? Eu perdoei? Por que não? Olha, eu perdoei porque eu vou continuar caminhando com você. Mas você errou e não vai errar de novo. Estou te ajudando ou estou te atrapalhando? Se eu falar, já esqueci, esqueceu nada. Quando chega o Natal, fica aquele, você lembra quando você me deu aquela blusa lá? Naquela cor maravilhosa? A gente não esquece, te guarda. Não liga, fala que não liga, liga sim. Se você não dá tratamento àquilo que está te incomodando, você não vai ficar são daquilo nunca. Então, essa parte da divergência, ela nasce principalmente pela nossa fragilidade das nossas pseudo-verdades. Porque se você tem tranquilidade naquilo que você acredita, nada vai te abalar. Mas se você tem certeza de que tem muita coisa para aprender, menos ainda vai te abalar. Eu acho que eu já contei a história para vocês, que eu estava conversando uma vez com um amigo, que ele é da Messiânica. E ele falava assim, sobre reencarnação, sobre isso, puxa, coisa bacana, eu vou te dar um livro de presente. Eu falei, beleza. O livro dos antepassados me deu, e eu li, achei interessante alguns conceitos, aquelas posições mais voltadas para o lado asiático, né, do Japão, naquela parte do budismo, né, do taoísmo e tal. Falei, muito legal, vou te dar um livro também de presente. Aí dei para ele o livro dos espíritos. Na hora que eu fui dar o livro para ele, ele fez assim e tirou a mão automaticamente. Eu falei, você está brincando que você agora vai achar que vai para o inferno porque vai ler isso aqui. Ele falou, não.
Eu acho que quando eu ler esse livro, minha responsabilidade vai aumentar tanto que eu não sei se eu estou preparado para isso. E a grande questão é o quanto nós estamos preparados para crescer. Porque crescer dói. E para crescer, o que a gente tem que se alimentar bem, não é? Fazer exercício, estar saudável, etc, etc, não é assim? São remédios, não são remédios para nós, para o nosso espírito, para o nosso corpo, crescer espiritualmente? Você toma remédio para crescer, através do esclarecimento e tudo mais. Todo remédio tem efeito colateral, ou não? E o preço de crescer, muitas das vezes, é você abrir mão de certos confortos que você tinha. É aceitar uma nova fase da vida. Dia a dia, conforme vai crescendo a nossa consciência cristã, nós vamos desmontando aquele céu que nós tínhamos no passado. Ele não mais existe. Como que era o céu? Você pega aquelas revistinhas que vinham do céu, você sentado numa rede, do lado de um leão, não é? Com alguém com a bandeja cheia de frutas, as crianças bonitas, limpas, né? Brincando do seu lado, o carneiro ou a ovelha deitado do outro lado, né? Junto com o leão, não é assim que a gente interpreta? E hoje a gente sabe que o céu está vazio. Está vazio porque aqueles que aprenderam o que é o estágio celeste saem de lá para nos ajudar. Voltam para o trabalho. E a gente vem aqui, eu vou dar 50 básicas, porque quando eu desencarnar, eu quero ir para Júpiter. Não quero nem sombra disso daqui. Erramos na lição, né? Então, essa parte de criar flexibilidade do entendimento dentro de nós faz parte do crescimento da caridade, da fraternidade. E, acima de tudo, do processo de aprender como fazer. O que os outros pensam. A vida não é feita por nós que temos toque, que tudo tem que ser igual. Ela é diversificada. Ela tem diversas verdades. Ela tem diversos estágios, independentemente de estar ou não no mesmo planeta. E graças a essas incompreensões, essas defesas que nós fazemos das nossas verdades, nós criamos o horror das guerras, que começam dentro dos nossos lares. Não é porque você concorda que a parede da sala tem que ser verde e ela quer cor-de-rosa. Não é por aí. Mas das posições, às vezes, que nós temos dentro do nosso próprio lar, de pensar a vida, de considerar os fatos de maneira diferenciada. Do respeito à escolha de cada um. De fazer e facilitar a vida dos nossos filhos para que eles sejam aquilo que eles querem ser, e não aquilo que nós queremos que eles sejam. Imposições. E imposições pode até parecer para nós que é um bem, mas a gente pode estar criando um revoltado, uma alma revoltada próxima de nós. Quando Jesus, depois de todo o drama do Calvário, que ele voltou, que ele encontrou os discípulos, o que ele falou para eles? Vão lá agora, pega todo mundo que fez isso comigo e destruam eles. Não foi essa a recomendação dele? Foi ou não foi? Não? Aceitar as divergências. Aceitar o tempo de cada um nas suas verdades. A lei do universo não é uma lei de vingança. Deus não precisa de mãos amigas para fazer a sua justiça prevalecer. Isso é invenção de nós, os homens. Espera aí que eu vou te corrigir. E aonde entra Jesus nisso, né? Dizendo, você repara o cisco que está no olho do seu companheiro, não vê a trave que está no seu. Olhe para nós. Quanto temos que aprender? Quanto temos ainda que nos dobrar, né, e aceitar as divergências? Aceitar a posição de cada um, o respeito à área de cada um.
todo mundo tem seu tempo, né? A gente tem essa mania de querer levar tudo em grupo. Tem que ser de turma. De turma é legal. Aí ficam perguntando, quantos espíritas existem no Brasil? Quantos espíritas existem no Brasil? Que importa? Quanto importa isso? Para saber que você não está só? Você não acredita naquilo que você abraçou como verdadeiro? Você executa todos esses dias, né? É você assumir a sua verdade nas suas atitudes em todos os tempos. E aí, para isso, existe um símbolo fantástico criado por Francisco de Assis, que é aquela cruz do tal. Já viram? Sabe como é que é? Já viram? Os franciscanos usam? É uma cruz que não tem a parte de cima, onde vai a cabeça. Porque ali ele falou, sê tu o Cristo. É a sua cabeça. É você que está ali representando Jesus. E é isso que nós temos que encarar. E o que Jesus sempre passou para nós foi, aceita o que o teu irmão faz, perdoa 70 vezes 7. E o irmão, acima de tudo, também é o seu marido, a sua esposa, o seu pai, a sua mãe, o seu filho, o seu sobrinho e todos aqueles que te cercam. Sejamos tolerantes, principalmente conosco. Porque se nós não temos tolerância conosco, nós não vamos ter com os outros. Então, errem, feio e bastante, mas aprendam a ser tolerante. Muita paz a todos. Vamos então, com toda essa energia vibrando em nossos corações, vamos vibrar pelas pessoas que estão nas ruas, os necessitados que ficam nas ruas. Vamos vibrar pelas crianças dos orfanatos, pelos idosos que estão nos asilos, por todos aqueles que necessitam dessa energia de amor e bondade. Vamos vibrar também pelos nossos lares e vamos vibrar também para os nossos governantes, para que eles possam fazer um trabalho com muito amor e dedicação. E que ao sair desta casa abençoada, que essas energias possam nos acompanhar e que elas permaneçam conosco até que se faça necessário. Que Deus nos acompanhe aos nossos lares, que assim seja.